Caso um agente público viole os princípios que regem a administração pública, ele poderá incorrer na prática de ato de improbidade administrativa? Se isso for possível, quais são os parâmetros jurídicos que devem ser observados para a condenação desse agente? Esse tema é o tema do podcast Grifão dessa semana. A Lei de Improbidade Administrativa é uma lei de 1992, trata-se da Lei 8.429, que no ano de 2021 foi alterada de modo muito expressivo com o advento da Lei 14.230. Dentre as múltiplas alterações que foram ocasionadas na Lei de 92, existe um ponto que precisa ser estudado com muita atenção. É a configuração de improbidade administrativa em razão da prática de atos, sejam atos omissivos ou atos comissivos, que importem violação aos princípios da administração pública. No passado, o rol do artigo 11 da Lei 8.429 de 92 era considerado um rol exemplificativo, portanto, caberia ao juiz competente para julgar a ação de improbidade administrativa se convencer de que um determinado ato comissivo ou omissivo de um agente público violava qualquer princípio da administração pública para que esse agente fosse condenado. Porém, em razão da alteração legislativa ocorrida no ano de 2021, a nova redação do artigo 11 da Lei de Improbidade Administrativa, determinada pela Lei 14.230 de 2021, passou a determinar que o rol de atos de improbidade administrativa que violam os princípios da administração pública agora é um rol taxativo. Somente as hipóteses taxativamente, exaustivamente descritas no rol do artigo 11 da Lei 8.429 de 92 podem configurar atos de improbidade administrativa que violam princípios da administração pública. Dentre as hipóteses previstas taxativamente na lei de improbidade está a nomeação para ocupar cargos em comissão e função de confiança que configura nepotismo, ou ainda a promoção por parte do agente público de publicidade fora dos parâmetros estabelecidos pela Constituição, que configura a autopromoção do agente usando toda a estrutura da administração pública para se autopromover, dentre outras hipóteses. Mas um dado interessante é que a jurisprudência brasileira tinha já formado um entendimento no passado, no período anterior a 2021, que a tortura praticada por agente público, assédio sexual praticado por agente público dentro das instalações da administração pública ou no exercício de atribuições públicas, a prática de atos que buscava atingir um fim proibido por lei ou regulamento, ou ainda a demora, retardar ou deixar de praticar um ato de ofício de modo indevido, eram suficientes para configurar a improbidade administrativa. O mesmo valeria, por exemplo, para atos que configuravam assédio moral que o superior hierárquico realizava em relação aos subordinados. Essas práticas que a jurisprudência vinha reconhecendo como suficiente para configurar a improbidade administrativa em razão de violar princípios da administração pública, como é o caso de tortura, assédio sexual, assédio moral, praticar um ato objetivando obter um fim proibido do que a lei previa, ou ainda o retardamento na prática de atos de ofício, não constam mais como sendo atos de improbidade administrativa que viola os princípios da administração pública. Portanto, o agente que praticar esses atos não será condenado por ato de improbidade administrativa, porque não consta no rol taxativo do artigo 11 da Lei de Improbidade. Um outro ponto muito importante que deve ser ressaltado agora na aplicação da Lei de Improbidade Administrativa em razão das alterações ocasionadas pelo advento da Lei 14.230 de 2021, é que o artigo 12, inciso 3º da Lei de Improbidade Administrativa estabelece duas únicas sanções possíveis ao agente público condenado por ato de improbidade administrativa em razão de violar princípios da administração pública. As duas sanções são as seguintes: ele pode sofrer a imposição de uma multa civil
no limite de até 24 vezes a remuneração que ele recebe. Portanto, multa civil com um teto de até 24 vezes a remuneração recebida, e também pode ser condenado a não receber nenhum tipo de benefício, nem realizar contratos com a administração pública pelo período de até 4 anos. Então, hoje, o agente público que pratica ato previsto como sendo ato de improbidade administrativa, que viola princípios da administração pública e que constam no rol taxativo do artigo 11 da Lei 8.429 de 92, não pode mais perder o cargo, não pode mais perder a função pública em razão desse ato de improbidade administrativa. Atos de improbidade administrativa que violam a administração, os princípios da administração pública, não podem mais resultar na perda do cargo ou função pública. Apenas poderá ocorrer a imputação de uma multa civil de até 24 vezes a remuneração e a proibição imposta ao agente de contratar com a administração pública ou receber benefício pelo limite de até 4 anos. Não há, portanto, mais a perda do cargo ou função pública do agente público condenado pela prática de ato de improbidade administrativa que contraria princípios da administração pública. Essas mudanças são mudanças muito significativas que devem implicar em alterações sistemáticas no tratamento da improbidade administrativa na administração pública após as alterações que foram ocasionadas na lei de improbidade em 2021. Nós vamos acompanhar ainda a jurisprudência brasileira e qualquer novidade, nós voltaremos aqui no podcast que for para te orientar sobre o tema. Eu espero que você tenha gostado do podcast que foi da semana. Mais uma vez agradeço a audiência de vocês. Lembro que nossos podcasts são publicações semanais que trazem sempre conteúdo atualizado de interesse daqueles que atuam na gestão pública nos municípios brasileiros, como empregados públicos, servidores públicos, agentes políticos ou cidadão que quer aprender mais sobre direito administrativo, direito municipal, direito constitucional. Peço para que você, caso não tenha feito isso ainda, ative a notificação do nosso canal no YouTube, também ative a notificação na sua plataforma de streaming digital, como o Spotify, porque na semana que vem, quando o novo podcast for publicado, você será informado imediatamente, vai poder inteirar do nosso conteúdo aqui, sem nenhum tipo de demora. Por fim, eu convido vocês a conhecer o EAD Grifon. O EAD Grifon é um portal de educação à distância da Grifon com muitos cursos de capacitação voltados a permitir àqueles que atuam na administração pública ter conhecimento seguro e de qualidade para tomar suas decisões e executar suas competências no âmbito da administração pública. Você pode se matricular em qualquer um dos cursos do Grifon agora, no endereço que aparece aí na tela, começar já a fazer as atividades e, ao final do curso, receber um certificado da Grifon Brasil de que você concluiu a sua capacitação no tema escolhido, no tema em relação ao qual você se matriculou nos nossos cursos. A gente volta na semana que vem com mais um podcast. Até lá. Tchau, tchau.